para que todo vale de ossos secos volte a viver na sua vida. Pode ser seu casamento, seus filhos que estão desviados, que estão nas drogas, bebidas, filhos que não servem ao Senhor, maridos que ainda não conhecem a Jesus, parentes que estão doentes, a sua vida mesmo que está fria, seca. Coloque diante de Deus agora, não perca uma oportunidade na sua vida. Pai, o Senhor é tudo que nós precisamos, Senhor. Jesus, o Senhor é o nosso tudo. O Senhor é aquele que enche o nosso coração, preenche a nossa alma, preenche o nosso vazio. A nossa alma tem sede de Ti, Senhor. A nossa alma precisa de Ti. E nós estamos aqui, Pai, como igreja, te agradecendo, Senhor, por todos os seus benefícios, Pai, para a nossa vida, para este lugar, para essas famílias. Intervenham nessas famílias, Pai. Intervenha em cada coração, Pai, em cada história. Em nome de Jesus, o Senhor sabe o que cada um está passando aqui, Pai, a luta, o desespero muitas vezes. Mas nada é impossível para o Senhor. Nada é impossível para o Senhor. Aqui tem um ambiente de adoração, um ambiente de fé, onde você pode colocar a sua vida, o seu clamor, mas você precisa abrir a sua boca e clamar a Cristo, aquele que pode todas as coisas. Apenas um pode mudar a nossa realidade. É Cristo. Cristo em nós, a esperança da glória. Oh Pai, nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, até aqui. Nós te agradecemos e nós profetizamos sobre o vale de ossos secos. Volte a viver. Nós profetizamos sobre o vale de ossos secos. Volte a viver. Traz vida, traz sangue, traz carne, Pai. Traz nervos, os órgãos funcionando, o coração batendo, o cérebro funcionando, os olhos se abrindo, os ouvidos tendo audição. Pai, nós clamamos ao Senhor, a um único que pode fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou daquilo que nós pensamos. Nós te agradecemos, Senhor, porque esta é a noite do nosso milagre. É a noite que nós vamos receber aquilo que nós viemos buscar e colocar diante do Senhor como igreja. E que cada um aqui, Pai, tenha um ambiente em suas casas, um ambiente de milagres, Senhor, um ambiente cheio da Tua presença, um ambiente cheio, Pai, de glória do Senhor, onde a Tua palavra é profetizada, onde os sons são oferecidos ao Senhor, Pai. Oh Deus, que nós tenhamos uma igreja cheia do Teu poder, Senhor. Tira a apatia, Senhor, tira a frieza, em nome de Jesus. Dê ousadia a Seu povo, Pai. Que eles possam, Senhor, viver coisas que eles não viveram ainda em Ti, Senhor. Que eles sejam cheios do fogo do Senhor. Que eles sejam transformados, restaurados, cheios do fogo do Senhor. Que a Tua glória seja com eles. Aonde eles pisarem a planta dos pés, ali os demônios precisam sair. Porque a glória de Deus não compactua com o mal. Não compactua. Aonde eles pisarem, Senhor, que haja cura. Onde eles tocarem, ó Deus, as mãos, que haja cura, restauração. O que eles falarem, Pai, seja para honra e glória do Teu nome. Que eles profetizem sobre os vales de ossos secos, Pai. Em nome de Jesus. Que haja salvação nessa casa hoje. Que haja salvação nessa casa hoje. Se a pessoa que entrou aqui não Te conhece ainda, não teve um encontro contigo, Pai, que eles possam ter um encontro contigo em todos os momentos. O Senhor fala de maneiras diferentes. O Teu Espírito fala de maneira individual. E nós Te agradecemos, Pai. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos chamar as crianças, o coração da igreja aqui. Come on, clap your hands. E aí? Here we go. That's it. Glória a Deus. Oi, vem cá, que saudade de você. Nós tivemos um treinamento muito maravilhoso sábado. O que já era bom vai ficar muito melhor.
Eu agradeço a Deus assim por cada voluntário que veio aqui e que está se dispondo a cuidar dessas pessoas tão preciosas, desses corações tão preciosos para o Senhor. Jesus ama cada um deles, e nós também. Vamos orar, estenda sua mão para abençoar a vida dessas crianças. Pai, nós abençoamos cada coração, cada vida, que eles jamais se desviem dos seus caminhos, Pai. Que eles tenham um encontro pessoal contigo, um encontro pessoal inesquecível, Pai. Que o teu doce Espírito ministre ao coração deles. Livra eles, ó Deus, de espanto noturno, de medo, de angústia, e que eles possam saber que eles têm um Deus a quem eles podem contar. Nós, como igreja, abençoamos em nome de Jesus. Amém. Come on, clap your hands. Pastor Maurício. Here we go. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Quem está feliz, diga amém. Estão me ouvindo bem? Amém. Glória a Deus. Eu quero saudar a amada igreja na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus possa estar conosco todos os instantes da nossa vida. E hoje é uma noite memorável, uma noite especial, depois dessa intercessão pela nossa pastora, de que Deus fará maravilhas em nossas vidas hoje. Amém? Quem crê nessa palavra? Muito bem. Nós vamos falar sobre uma pessoa muito importante no meio cristão, chamado Saulo, que nasceu na cidade de Tarso. Essa cidade fica na Turquia, antigamente chamava Anatólia. E Saulo, ele era de uma família muito rica, e seus pais o mandaram para Jerusalém, para aprender a respeito da lei. E Saulo de Tarso se tornou um expert em leis judaicas, doutor da lei. E através dessa sua experiência, com certeza ele teve um encontro com o sumo sacerdote lá em Jerusalém e outros sacerdotes, que foi impelido ou convencido a ser um aliado contra os cristãos. Entendiam naquela época que Jesus Cristo e os seus seguidores seria um mal, seria algo nocivo à sociedade judaica, por isso era necessário que as coisas deveriam ser diferentes para aquele povo. Ou seja, Saulo foi convidado praticamente a ser um executor dessas ações contra o povo cristão e que deveria trazer preso todos aqueles que fossem de Cristo Jesus. Muito bem. Saulo de Tarso. Começando a ler o livro de Atos, nós vamos verificar o que esse homem fez contra os cristãos. O líder Estevão foi um dos que foi sacrificado, apedrejado por culpa de Saulo. Mas veja bem como que são as coisas. O plano de Deus para a vida de cada um de nós. Muitas pessoas hoje vivem realmente numa situação de descrença, de incredulidade a respeito da palavra de Deus, das coisas de Deus. Muitas pessoas hoje conhecem a Bíblia Sagrada, conhecem, têm em casa, e às vezes essa Bíblia está aberta no Salmo, ou no Salmo 91, ou no Salmo 23 em casa, numa estante. Eu já vi em muitos escritórios de advogados, de contadores, escritórios, empresas, firmas, uma espécie de púlpito, e ali a Bíblia, e quando a gente vai dar uma olhadinha, inclusive consultórios médicos, dentista, vai dar uma olhadinha, está lá, Salmo 91 ou Salmo 23. Como se isso fosse, como se a Bíblia fosse para eles algo sobrenatural, que se tiver a Bíblia ali, à disposição para quem for ler, uma salvação, um porto seguro, um lugar de escape. Mas não, a Bíblia Sagrada, como um todo, é realmente o mapa do tesouro
que nós devemos entender o que significa para nós hoje em dia. Muito bem, o que aconteceu? Todo mundo conhece a história. Quando ia para Damasco, Saulo iria fazer algo muito ruim, nocivo para os cristãos daquela região. Foi quando Deus achou por bem, ou seja, Jesus Cristo achou por bem intervir nessa situação. O que aconteceu? Na ida para Damasco, ele ouviu uma luz muito forte, uma voz: Saulo, 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 por que me persegues? Veja bem as palavras de Jesus, uma luz para um homem perseguidor, um homem ruim, um homem mau, embora sendo judeu, mas com cidadania romana, doutor na lei, muita experiência e um professor. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele ficou cego de imediato. E ele fez a pergunta: quem é? Sou eu, Jesus, a quem tu persegues. Veja bem, Jesus disse a ele que ele não estava perseguindo os cristãos. Sou eu, Jesus, a quem tu persegues. Veja bem, irmãos, a partir de aí, vocês conhecem a história, foi transformado Saulo em uma outra pessoa, Paulo, o apóstolo Paulo. Depois de Damasco, ele viajou com outros discípulos, com Barnabé e também com Marcos, para outra região lá da Macedônia. Foi quando ele começou a ter contatos com outros discípulos de Jesus Cristo e começou a ser orientado pelo próprio Deus e através dos outros discípulos a respeito do que aconteceu, que está no Evangelho inteiro, os milagres de Jesus, a representação de Jesus aqui na terra e principalmente o que Jesus representa para toda a sociedade, para toda a humanidade. Ele aprendeu. E durante esse período de aprendizado, Paulo sofreu perseguição. Saulo sofreu discriminação pelos próprios discípulos. Pedro foi um deles. Pedro tinha um pé atrás. Como pode esse perseguidor estar agora do nosso lado? Quem é essa pessoa? Ele tem que primeiro provar que é realmente convertido. E Paulo, no decorrer do tempo, com certeza, provou ser convertido. O apóstolo Paulo, ele apanhou mais do que qualquer outro discípulo. Sofreu naufrágio, apedrejamento, espancamento, açoite, tudo. Foi preso. Teve um período na vida dele de que qualquer uma pessoa desistia. A primeira pedrada na cabeça, alguém já levou pedrada na cabeça ou não? Alguém já foi apedrejado? O Marcão já foi, né, Marcão? Apedrejado. Quando era criança, o pastor Isaac também. Levar pedrada não é fácil, não. E eles, os dois, Paulo e outros discípulos, foram apedrejados. Estevão foi apedrejado até a morte. E Paulo estava ali. Sofreu muito. Quantos de nós vivemos hoje todo tipo de sofrimento? Eu não vou dizer sofrimento físico. Eu vou dizer sofrimento moral e social. Sofrimento espiritual. Quantas agruras passamos na semana, no mês, no ano? Todos os dias pode aparecer algo muito triste na nossa vida, que nos tira do foco, pode até nos tirar do caminho. Mas temos que ser fortes como Paulo foi forte, porque ele mesmo disse: ser imitadores de mim, como eu sou de Cristo. Então, quando nós pensamos ser imitador de Paulo, como ele é de Cristo, vamos observar o sofrimento de Paulo e o sofrimento de Cristo. Vamos observar a escolha de Cristo a esse apóstolo, que deu sequência à disseminação da cristandade, do ensinamento de Cristo a todos os povos. Foi escolhido para os gentios, não judeus, para os gentios.
Por isso que hoje nós podemos ser considerados como filhos de Abraão, porque professamos a mesma fé que foi ensinada no Evangelho, pelos discípulos e pelos ensinamentos do apóstolo Paulo. Amados, agora vamos pensar algo muito importante. Por que Paulo escreveu aos Efésios, estando ele na prisão? Um artista, um ator ou atriz, quando vai num espetáculo, numa estreia de um espetáculo, ou mesmo um espetáculo de teatro, todos eles ficam ansiosos, não vê a hora de começar o espetáculo, porque a ansiedade é algo terrível. Alguém já teve ansiedade, ficou ansioso por alguma coisa? Alguém? Todo mundo. A ansiedade é algo terrível, a ansiedade tira a gente do eixo. É algo que vem dentro do nosso peito e o que é que vai acontecer daqui para frente? Eu vou entrar num palco, vou fazer uma apresentação, o que vai acontecer? Qual será a reação do público? Se for uma peça de teatro, ou se for uma palestra? Os jogadores de futebol, antes da partida, todos eles fazem uma espécie de concentração. Por que faz essa concentração? Para que o treinador possa manifestar nessa concentração. E depois vem a preleção, palavras que identificam ânimo, para tirar o que? Ansiosidade. Para que eles possam entrar no campo firmes e fortes. Nós, quando estamos para vir na igreja, nós ficamos ansiosos. Tem uma ansiedade, alguma coisa, o que será pregado hoje? Será que é para a minha edificação? Será que é para o meu bem-estar? Será que o pastor será fluente ao tal ponto de me tirar dessa angústia, dessa ansiedade? Será que eu vou conseguir me fortalecer com a palavra de Cristo? Será que eu vou à igreja e para mim será um prazer? Ou vou na igreja, será para mim um local de tristeza? Quando nós estamos para executar ou participar de alguma atividade, nós ficamos ansiosos. E no nosso coração uma grande interrogação. Paulo foi a Efésios e lá encontrou 12 pessoas quando ele foi a primeira vez, está registrado em Atos capítulo 19. E ele encontrou aquelas pessoas ali e fez uma pergunta: vocês foram batizados? Eles disseram: sim, fomos batizados por João, em nome de João. Paulo disse o seguinte: olha, vocês foram batizados pelo arrependimento. Eu vou oferecer a vocês o verdadeiro batismo. O batismo em nome de Jesus Cristo. E eles foram batizados. E Paulo fez uma pergunta: vocês já receberam o Espírito Santo? Sabe o que eles responderam, aqueles 12? Nós nem sabemos que existe Espírito Santo. E ele impôs as mãos nessas 12 pessoas e eles receberam o Espírito Santo. A partir daí, Paulo ficou um período de tempo ali em Éfeso e começou a conversar com as pessoas, começou a evangelizar, começou a batizar, começou a encontrar pessoas que começaram a entender o que Paulo estava explicando a respeito de Jesus Cristo. E fez a igreja lá. Muito bem, Paulo foi preso. Agora, por que Paulo escreveu aos Efésios? Por 2 motivos. Paulo estava ansioso na prisão por saber como estavam aqueles a qual ele levou Cristo para eles. Paulo estava também com saudade. Por isso que ele escreveu aos Efésios da prisão. E dessa forma, amados, nós verificamos, e eu já falei na quinta-feira, que Efésios é uma poesia. É algo que nós devemos entender como uma poesia de exortação a respeito do valor de Cristo na nossa vida. Lembrando, ser meu imitador, assim como eu sou de Cristo. Devemos imitar a Paulo, mas devemos ter como base Jesus Cristo nosso Senhor. Vamos entender o capítulo 2 de Efésios, uma joia preciosa que nós deveremos entender ponto a ponto e trazer para o nosso coração o entendimento
da palavra. Capítulo 1. Capítulo 2, versículo 1. Dá para projetar aqui, por favor? Efésios 2, 1. Vamos identificar, amados, o que está falando o apóstolo. Lembre-se que ele estava ansioso, querendo notícias e, ao mesmo tempo, oferecendo um valor especial de ânimo àquelas pessoas, porque ele sentia no coração que algo poderia estar acontecendo aos efésios. Efésios 2:1 diz: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Paulo começa a dizer que as pessoas, que todos nós, antes de Cristo Jesus, estávamos o quê? Mortos. Por causa do pecado, por causa das nossas transgressões. E no versículo 2, ele nos diz: nos quais costumavam viver. Amados, quando nós observamos aqui, costumavam viver, significa para nós que às vezes nós entendemos certas coisas que estão no Evangelho, na qual nós aprendemos, mas nós não nos ausentamos das coisas passadas. De maneira alguma, ficamos ainda alicerçados nas coisas erradas, nas coisas passadas, quando seguiam a presente ordem deste mundo, ou seja, o sistema de coisas dirigido pelo Satanás, o diabo. Hoje nós vivemos numa situação parecida. Aquelas pessoas que não têm a responsabilidade de inserir Cristo no seu coração, estar alicerçado na rocha, continua ainda sob o domínio do Deus deste mundo. E o príncipe do poder do ar, ou seja, o diabo, o Satanás, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Então nós temos que estar atentos, porque antes que vivíamos nas transgressões, no pecado, a partir do momento que aceitamos Jesus como Senhor da nossa vida, nós deixamos de lado o quê? A desobediência, para que nós possamos viver de uma maneira diferente, como está no versículo 3. Anteriormente, olha só o que diz: todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Merecedores da ira de Deus. Antes tínhamos uma condição pecaminosa, de desobediência e vivendo na carne. Depois que aceitamos a Jesus como Senhor da nossa vida, há uma mudança. E por que Paulo falou aos Efésios? Porque ele sentia que realmente a situação estava idêntica, como é idêntica nos dias de hoje com muitas pessoas. Versículo 4, todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou. Amém, irmãos? Está dizendo o quê? Salvação. Deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressão, pela graça vocês são salvos. Então, se pela graça nós somos salvos, nós temos que assumir isso na nossa vida. Nós temos que assumir essa condição, porque pela graça e a misericórdia de Jesus Cristo, nosso Senhor, somos salvos, porque nós reconhecemos o sacrifício de cruz. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém? Quando nós observamos, né? Deus nos ressuscitou com Cristo. Deus, o Pai, nos ressuscitou com Cristo. Ou seja, quando você aceita Jesus como Senhor da sua vida, quando você é ensinado sobre o Evangelho, tudo aquilo que Jesus Cristo nos ensinou, quando você faz o curso de batismo, quando você desce as águas, você está tendo essa condição, ressuscitou com Cristo Jesus. Sai do mundo perverso de desobediência e de transgressões, afunda lá, lava, sobe um novo homem. Fala-se do novo nascimento. Amém, irmãos? Efésios 7, 2:7. Olha que ele diz, coisa linda aqui: para mostrar nas eras que hão de vir
Ou seja, para mostrar, na geração que vem a seguir, nos dias que vem a seguir, nos anos que vem a seguir, a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Amém, irmãos? O que nós podemos dizer a respeito dessa situação tão linda, tão maravilhosa, que para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza. Amados, imaginem a riqueza que vem através da graça. Não é a riqueza material, é a riqueza espiritual. Mas quando Jesus lá diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que todas as demais coisas vos serão acrescentadas, o que está dizendo? Riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. O versículo 8 diz, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de Deus. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Quando nós observamos o que está escrito aqui, nos dá a entender que tudo que nós recebemos não é por mérito de nenhum de nós. Ah, mas eu oro sempre, eu leio a palavra, eu estudo a Bíblia, eu converso com as pessoas sobre Jesus Cristo, eu prego a palavra para as pessoas. Ótimo, tem que fazer isso mesmo porque é mandamento. Mas quando ele diz, né, que pois são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, não é mérito de ninguém, é dom de Deus. Como que nós podemos receber esse dom? De que maneira nós podemos receber esse dom? Porque tem muitas pessoas que hoje vivem buscando dons, todo tipo de dons, mas o principal é esse, é salvação pela graça. Esse é o principal dom. Esse é o principal dom que você tem que ter no seu coração para dizer assim, eu sou salvo pela graça. Muito obrigado. É a riqueza que Deus nos tem dado. É por isso que eu estou aqui. Quero ser imitador de Paulo, assim como ele é de Cristo, porque com isso eu vou dignificar toda a minha condição de um crente real, um crente verdadeiro, não um crente falso. Porque hoje, amados e amadas, existe muito crente falso. Eu sou crente, até o diabo é crente. O diabo é um crente falso, porque ele é enganador. E às vezes nós somos crentes falsos, somos crentes que não enxergam a liderança de Jesus Cristo na nossa vida, que não aceita a deidade de Jesus Cristo, que acha que Jesus Cristo é apenas um símbolo cristão, que Jesus Cristo foi um profeta. Às vezes as pessoas que estão na igreja evangélica realmente pensam dessa forma, porque não conseguem assumir quem Cristo é realmente na sua vida. E esse dom fica para fora. Esse dom fica realmente anulado. Porque quando nós sentimos que realmente que esse dom, que vem de Deus, que é um dom de Deus, para que nós, por meio da fé, nós vamos conseguir vencer todas as aflições da vida. Então, glória a Deus para as nossas vidas. Amém? Efésios 2:9. Olha que lindo aqui. Não por obras. O que Paulo fazia? Paulo era o quê? Fazedor de tendas. Junto com alguns discípulos, Áquila e Priscila, que foi com ele para Éfeso e ficou um período lá de quase 2 anos. O que o Paulo fazia? Tendas. Ele era tecelão, junto com alguns discípulos, para que ele pudesse fazer o quê? Sobreviver. Paulo não era encosto de discípulo nenhum, de igreja nenhuma. Paulo, ele trabalhava, e como trabalhava? Trabalhava tanto, que às vezes não era entendido pelas pessoas. Recebia ajuda pastoral? Sim, recebia ajuda pastoral. Mas, quando ele está falando que o dom da maravilhosa graça é de Deus, não pelas obras, mas para que ninguém se glorie.
Ah, eu faço muito, eu faço muito, eu faço muito. Não é uma obra literal de serviço secular. É também, mas estamos falando na obra na igreja. O serviço voluntário na igreja. O serviço de amor na igreja. Não vai trazer salvação para ninguém, não. Você pode limpar a igreja todo dia, fazer cafezinho todo dia, fazer bolo todo dia, fazer todo dia. São obras naturais, seculares. É um privilégio poder servir como mordomo na igreja. É um privilégio, mas não traz a salvação. Porque senão a pessoa faz tudo, faz tudo, faz tudo. Existem relatos na palavra de Deus, ou aliás, relatos no serviço secular, de que algumas pessoas, membros de igrejas, famílias poderosas, riquíssimas, sustentam a igreja, sustentam o pastor, faz de tudo pela igreja, para ver a igreja com ricos estofados, com um prédio maravilhoso, com alta tecnologia, fazendo um serviço social invejável. E essas pessoas acham que isso basta. E tem igrejas que aceitam de tal forma, aquele irmão, aquela família. Exalta aquelas famílias, mas não exaltam o Deus Todo-Poderoso. Porque não é por obras, para que ninguém se glorie. Eu sustento a igreja. Já vi muito isso. Eu sustento a igreja. E já vi pastores chorando, clamando e desesperados, porque uma família inteira que abastecia a igreja, saiu e foi para outra igreja. E agora, o que nós vamos fazer? Sem o dinheiro, o dízimo dessa família rica, que sustentava praticamente a igreja. Não por obras para que ninguém se glorie. Eu sustento a igreja. Aquele pastor tem aquele carro, tem aquela casa, porque o meu dízimo é ganho, minhas ofertas. Nós temos que ser o contrário. Nós temos que servir a igreja com amor, sem esperar troque nada, de nada, e nem fazer propaganda. Olha, essas cadeiras que está aqui na igreja, foi eu que dei. O ar-condicionado, foi eu que dei. Olha esse som, esse teclado, foi eu que proporcionei, senão não teria teclado. Não é por aí. Deus não se agrada disso. Não é a palavra que diz que a sua mão, a mão esquerda não pode, a mão direita não pode ver o que a mão esquerda fez e vice-versa. Que nós devemos fazer as coisas com amor, em segredo. Por quê? Divulgar. Para ficar, olha, aquele irmão, aquela irmã, uma bênção na igreja. A bênção tem que ser através do trabalho voluntário, de amor, alicerçado em Jesus Cristo. Olha o que diz o versículo 10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo. Cristo Jesus, para fazermos o quê? Boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Essas boas obras não são obras carnais, físicas, são obras espirituais. Porque olha que Deus aqui, volta aqui no 9. Não por, o 10 mesmo, por favor. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo. Quando fala aqui, criação de Deus realizada em Cristo, fala do que? De aceitarmos a Cristo como Salvador. Ele nos resgatou, é resgate, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Obras espirituais. Obras espirituais. Anteriormente nós fomos mortos e fomos vivificados por Jesus Cristo. No versículo 11, portanto, olha o lembrete aqui, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão, pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel,
sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Paulo está chamando a atenção dos Efésios a respeito daqueles praticamente que estão separados da situação que era Israel dos judeus, porque eram gentios, ou seja, não judeus. E quando se fala da circuncisão, as pessoas naquela época estavam basicamente alicerçados numa lei da circuncisão. Mas Paulo está falando aqui, explicando para eles que essa circuncisão não é mais na carne, e sim espiritual, uma circuncisão no coração. Porque hoje nós não somos circuncidados, nós somos gentios, e nós somos circuncidados através do quê? Do Espírito de Deus, da salvação de Jesus Cristo, que cumpriu a lei. Então, quando Paulo fala aqui, naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, ou seja, estavam fora, completamente fora, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Quando se fala da aliança, aliança com Cristo Jesus, não aquela aliança passada da lei, a nova aliança de Jesus Cristo. Eu não sei se vocês às vezes sentem assim uma vontade até de chorar, sente aquele negocinho que vem no olho da gente, né? Quando nós observamos o grande amor de Deus para conosco através de Jesus Cristo, e o ensinamento de Paulo para nossas vidas, o apóstolo dos apóstolos, o apóstolo das nações, o apóstolo dos gentios, porque nós estamos aqui por causa dele, por isso que nós estamos aqui. Olha o que Jesus preparou para nós quando falou: Saulo, 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 por que me persegues? Quem és? Quem fala comigo? Sou eu, Jesus, a quem tu persegues. A partir de ali, uma comissão. Deus não só deu a comissão e nem proteção a Paulo deu, nem proteção. Paulo sofreu tanto por permissão de Jesus Cristo, porque ele tinha que pagar, porque está ali na Bíblia, que olha, você vai sofrer por tudo que você fez, mas você terá um galardão. Nós podemos sofrer tantas agruras no dia a dia da nossa vida, tantas aflições, tribulações, tempestades, quase sufocados. Lembra-se, porque Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo que eu venci o mundo. É o que ele disse para Paulo. Não com essas palavras, porque deu a ele uma comissão de ir aos gentis e fazer o quê? Pregar a salvação. Olha só, quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Nós estávamos assim. Nós estávamos assim. Os gentios estavam assim também, sem esperança nesse mundo. Versículo 13. Mas, eu gosto desse mas aqui. Esse mas aqui. Mas agora, amados, agora, amém? Mas agora, hoje, agora é hoje, é já. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Glórias a Deus, aleluia! Oh meu Deus, que maravilha! Como que nós não podemos, como que nós não nos emocionamos quando lemos essa palavra e meditamos nela? Por isso que Deus diz: olha, leia a Bíblia, medita nela dia e noite, não se afaste da lei, nem para a esquerda, nem para a direita, esteja alicerçado nela. Sejamos como Paulo, imitadores de Cristo, para que nós possamos o quê? Mediante o sangue de Cristo, versículo 14, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro da inimizade. Amém, irmãos? Muro da inimizade.
Quantos muros você tem à sua frente? Quantas barreiras você tem à sua frente? Quantos obstáculos você tem à sua frente? Eu fiquei com dó hoje de um menino, não sei nem de que país é, nas eliminatórias das Olimpíadas, que vai acontecer semana que vem. E um monte de moças, rapazes, salto de vara, salto disso, daquilo. Um ganha, outro não, os outros choram, outro perde, não consegue. E o menininho, rapazinho, fiquei com dó dele, eu vi a carinha dele, eu falei, meu Deus, esse menino, ele não está com fé de que ele vai conseguir pular os 6 metros da vara, 6 metros. Os outros lá, uns grandão lá, fazia. Mas quando ele estava se preparando, eu olhei nos olhinhos dele, porque a câmera deu close, eu falei, esse menino, e ao vivo, transmissão ao vivo, eu falei, esse menino, ele não está confiante. Eu senti pelo olhar dele. Amados, nós observamos pelo olhar das pessoas o que elas estão sentindo. O que está aqui dentro. E eu olhei e falei, meu Deus, será que ele vai conseguir? Até orei por ele, falei, Senhor, que ele consiga. Quantas vezes ele lutou, treinou para estar aí na competição, para ganhar e ir para a Olimpíada, defender o país dele. Ele correu com a vara. Bateu a vara, subiu, não conseguiu nem derrubar a vara, nem passar por cima. Ele ficou no meio assim e caiu para trás. Ficou coitadinho lá. Eu falei, meu Deus, o treinador foi consolar. Eu falei, meu Deus, ele vai ter uma nova chance. Como sempre, tem 2 chances. Passou um tempo, vai ele novamente. Eu senti no semblante dele, ele estava pior do que a primeira vez. Ele estava pior, porque ele não tinha conseguido. Ele não se encheu de ânimo. Não tinha nenhum treinador, ninguém chegou perto dele, e eu não vi, porque ficou um tempão a câmera nele ali, não foi ninguém, olha, vai lá, você vai conseguir, você vai isso. Eu só vi a namorada dele, que estava no púlpito, que mulher ou namorada, eu não sei, vai amor, sei lá, falava na língua dela, mas eu entendi que era amor, né? Vai amor, vai, for só ela. A câmera pegou, só que a distância era tão grande, que eu acho que ele não ouviu. Porque quando a esposa da gente, ou o marido chega e fala, firme, forte, vai, você vai conseguir, a gente vira um touro, sei lá, uma onça e vai para cima, não é verdade? É assim, quando a mulher anima a gente, quando o homem, quando a gente está meio derrubado, não, confia em Deus, vai lá. Não, ele não estava nem pensando em Deus, ele estava pensando em pular o negócio lá. Correu novamente, mesma coisa, chegou no meio lá, a vara entortou, ele caiu para trás. Aí ele saiu lá com a vara nas costas, jogou a vara e foi embora. Bom, fiquei com dó. É a mesma situação. As barreiras que nós temos, o muro da inimizade, porque existe tanta coisa ruim acontecendo na nossa vida, e nós não estamos livres disso, que nós temos que superar por amor a Cristo. Temos que superar por amor a Cristo, porque ele lá na cruz, né, ele falou, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Tem bom ânimo, eu venci o mundo. Vocês vão ter aflições, vocês vão padecer. Paulo, você vai levar paulada, cacetada, vai sofrer naufrágio. Tudo. Sofreu, na carne. Mas Deus estava com ele, sim ou não? Sim. Sim. Deus estava com ele. E ele sabia que Deus estava com ele. Por isso que ele venceu o naufrágio. Admoestou as pessoas. Conseguiu até prisão domiciliar. No final de Atos vocês vão ver. Ele ficou na casa dele durante 2 anos. Prisão domiciliar. Com tornozeleira eletrônica, né, doutora Márcia? E ele recebia as pessoas lá. E algumas cartas ele escreveu da casa dele. Durante 2 anos prisão domiciliar. Não podia sair de casa. Olha o versículo 15. Dando sequência, né? Anulando, aqui ó, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos, expressa em ordenanças. Esse corpo, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos, expressa em ordenança, ou seja, a lei de Moisés, anulando a lei. Porque hoje tem muitas pessoas que querem viver debaixo da lei de Moisés.
Tem muita gente. Só que se apega apenas num pedaço da lei. Ele está falando aqui dos 10 mandamentos. Ele está falando dos 10 mandamentos. Tem denominações que ficam em cima dos 10 mandamentos e não saem. A essência dos 10 mandamentos, nós conhecemos os 10 mandamentos. Conhecemos, de letra, de cor, de letra. Só que a essência dos 10 mandamentos está naquele mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. Está lá em Marcos. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus de todo o coração, todo o entendimento, toda a alma e de todas as suas forças. E amar o teu próximo como a ti mesmo. O 10 está reduzido nisso, nesses 2 mandamentos. E Jesus deu um terceiro mandamento, que tem amor um aos outros. Aí vocês serão meus discípulos. Então tudo basicamente no amor. Expressa a lei, anulando em seu corpo. Presta atenção, amados, tem muitas pessoas que não entendem, denominações que não entendem o que está dizendo o apóstolo aqui. Anulando em seu corpo a lei dos mandamentos, expressa em ordenanças. O que é expressa? É realmente mandos militares, tem que ser assim. Se não for assim, é condenação. A lei de Moisés é para condenação, a lei de Jesus é para a salvação. Amém? O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. Um novo homem, uma nova pessoa, alicerçada na paz. E reconciliar com Deus os dois em um corpo. Alguém sabe que corpo é esse aqui? Hã? E, todos bem forte, e igreja, reconciliar com Deus os dois em um corpo, a igreja, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Glória a Deus, aleluia, eu fico arrepiado, vocês não se arrepiam não? Força, irmãos, é a palavra de Deus firme e forte que tem que estar no nosso coração. Reconciliar, e ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe, e paz aos que estavam perto. Quem estavam longe? Os gentios, nós. E quem estava perto? Os judeus. Então ele diz aqui, ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe, para nós. A paz vos dou, não vos dou. Oh, glória a Deus. Por isso que nós chegamos para o irmão e falamos, a paz de Jesus, a paz de Jesus. Eu dou a paz, não a paz que está no mundo, mas a paz que vem do céu. Uma nova. Que estavam perto. Efésios 18, pois por meio dele, Jesus, tanto nós como vocês, temos acesso ao Pai por um só Espírito, que é o Espírito Santo. Tanto os judeus como os gentios, acesso ao Pai por um só Espírito, o Espírito Santo, nosso Consolador, nosso disciplinador, nosso orientador, aquele que traz o que? Discernimento, para saber o que é certo e o que é errado. Portanto, vocês já não são estrangeiros. Está falando dos Efésios, porque os Efésios eram gentios naquela época, né? Nem forasteiros. Por que não são forasteiros? Mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Nós não somos forasteiros. Nós somos o quê? Cidadãos dos santos. Dos santos são separados, interligados num único propósito, que é membros da família de Deus. Aleluia! Oh, seu pai e sua mãe estão lá. Oh, Jesus, sua mãe e seus irmãos estão lá fora querendo entrar aí. Você está fazendo um discurso bonito aí? Quem são? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são vocês. Vocês são a minha família. Isso é muito forte, gente. Amados, isso é muito forte.
quando somos famílias de Deus, somos famílias de Jesus Cristo. Efésios 2:20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Essa edificação aqui, edificados, é Jesus Cristo, porque Ele é a rocha. Nós somos edificados na rocha, em Jesus Cristo, né? E diz aqui, o fundamento dos apóstolos. Ele é a pedra de esquina. Jesus é a pedra fundamental, pedra angular, ou seja, uma pedra de esquina. Vocês já viram esquina? A esquina, quando se... Quem é pedreiro aqui? Construtor. O Isaac é pintor, né, Isaac? Mas você constrói também? Coisa? A esquina, ela tem um alicerce duplo, é isso? Me fala aí. Sim, é alicerce duplo, né? Que ela faz a quina aqui, angular. Ângulo, né? Para quê? Para a edificação ela ser bem forte. Porque ali é a mesma coisa que a esquina de um prédio, as vigas de um prédio, né? É para sustentar o pé. É ali. Jesus é ali. Jesus é a pedra angular. Por isso está escrito aqui, fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como essa pedra angular. Glória a Deus. Vocês não se entusiasmem, amados? Glória a Deus, misericórdia. Vamos orar depois. Aqui fala aqui, salvos pela graça, boas obras e aproximação pelo sangue. O sangue de Jesus e o acesso ao Pai. Membros da família de Deus que nós vimos. Né? E o versículo 21, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Como que nós vamos identificar esse edifício? Essa pedra angular, Jesus Cristo, é base para sustentar a nossa vida cristã. É base para nos dar o quê? O fortalecimento na fé. É base para estabelecermos padrão divino todos os dias da nossa vida, passo a passo. Por isso, torna-se o quê? Santuário. Santo no Senhor. Alguém tem dúvida de que somos templo do Espírito Santo? Não, por quê? Porque onde está escrito? Onde está escrito que nós somos templo do Espírito Santo? Aonde? Na Bíblia, né? Então, nós tornasse um santuário santo no Senhor. Amados, nós somos um santuário. Nós somos um templo do Espírito Santo. E às vezes a palavra de Deus diz assim, para nós não constranger o Espírito que está entre nós. Quando fala Jesus, estarei convosco até a consumação dos séculos, é por causa do santuário. E o versículo 22, nele vocês também estão sendo o quê? Edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito Santo. Oh, Pai amado, você é morada de Deus. Você tem que estar limpo de espírito, de alma, de mente. Amados, nós temos que entender isso aqui, porque se nós não entendermos isso e assumir, a palavra é falha, não serve para nós, não serve para ninguém que não acredita, que não crê. Nós somos membros da família de Deus, nós somos templo do Espírito Santo e morada de Deus por seu Espírito. O Espírito Santo está habitando em nós, é morada de Deus, o Espírito Santo é Deus, habita em nós. O apóstolo Paulo não fala, chega, não muito vinho, nem nada, cerveja, coisa nenhuma, esteja cheios do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Às vezes me envergonho de eu não ser o que eu gostaria de ser por causa do pecado, por causa das falhas, por causa das ações do inimigo. Nós queremos fazer o melhor, mas às vezes a gente não consegue, porque somos atingidos por armas poderosas do inimigo. Pastor André, acho que vai falar sobre a armadura de Deus. O pastor André ou o pastor Isaac? 6. O Júnior vai falar, meu filho vai falar, sei lá que dia 22, acho que é, sobre as armaduras de Deus. Ele está se preparando já faz um mês.
A partir do momento que o pastor o escalou, ele já está preparando faz um mês em oração e lendo e estudando. Glória a Deus. Capítulo 3, o pastor André, né? Se assim, o capítulo 3, quinta-feira que vem, o pastor Isaac vai falar sobre o capítulo 3, que é outra coisa linda, maravilhosa. A gente vai ficar impactado aqui com esse Efésios 6. O porquê? Por causa da saudade que o apóstolo Paulo esteve deles, estando preso, né? E ansioso para explicar tantas coisas que ele sentia que estava acontecendo, por isso todas essas exortações, né? A oração de Paulo. Paulo não cessava de agradecer a Deus pela vida dos novos cristãos. A oração é a coisa mais importante que existe quando nós oramos um pelos outros. É o que diz a palavra. Orar um pelos outros, né? Paulo passa a orar a Deus para que os olhos do entendimento dos cristãos fossem iluminados, para que soubessem, primeiro, que nós falamos aqui, qual a esperança da vocação divina. Qual é a esperança que nós temos a respeito da vocação divina? Nós somos missionários, todos nós. Quando fala apóstolo Paulo, o apostolado é o título daqueles que fundavam igrejas. Fundavam igrejas. E quando nós falamos a respeito, né, da vocação que nós temos, é justamente para que cada um seja missionário aonde convive. Lá fora tem um campo missionário. Onde você vive é um campo missionário. Quantas vezes você fala de Jesus para as pessoas? Quantas vezes você exorta as pessoas? Quantas vezes você vê uma pessoa que está triste, perdeu um parente, perdeu um amigo, perdeu um ente querido, ou está triste porque perdeu o emprego, ou está triste porque brigou com o marido, brigou com a esposa, ou está triste porque a situação está difícil. Que palavra você dá a essa pessoa? Que vocação você tem espiritual como missionário, missionária, para fortalecer essas pessoas? Senão, nós não vamos ser imitadores de Paulo, não. Porque ele estava preso, amados, amadas. Ele não podia sair, mas ele achou um meio de oferecer a essas pessoas de Éfeso ânimo, a carta. Imagina aquelas pessoas lá de Éfeso ouvindo alguém ler a carta de Paulo. Que ânimo, que coisa maravilhosa, não é verdade? Qual a riqueza da glória da herança divina nos santos? Qual é a riqueza? O que nós podemos receber da palavra de Deus através de Efésios e aplicar no dia a dia da nossa vida? E qual a suprema grandeza do poder de Deus para com todos? A suprema grandeza de Deus para com todos nós, para que nós possamos realmente estabelecer um padrão divino na nossa vida. E sobre o terceiro quesito que Paulo orou a Deus, nesse capítulo 2, para que os cristãos conhecessem, ele demonstra que Deus manifestou a suprema grandeza do seu poder, ressuscitando a Jesus Cristo. Amém? Amados, vamos aprender com o apóstolo Paulo, ser imitadores de Cristo, assim como ele foi, para que nós possamos realmente ter uma vida assim, com aflições, com problemas, mas firmes e fortes na fé, porque lembre-se, eu sou um santuário, você é um santuário, o templo do Espírito Santo que habita em ti. E você, quando andar no dia a dia, no seu trabalho, onde quer que você esteja, lembre-se, o Espírito Santo está em você. Não extingais o Espírito, nem constranger o Espírito Santo. É uma ordem bíblica, é um mandamento que Jesus nos ensinou. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar, agradecer a Deus. Santo Deus, Pai querido, nossa palavra de encerramento dessa mensagem é gratidão. Agradecer por tudo que o Senhor nos tem dado através da Tua palavra. Agradecer pelos ensinamentos que nós aprendemos através das cartas de Paulo, principalmente essa dos Efésios. Que nos dias seguintes nós vamos aprender mais a respeito desse grande amor que Paulo teve pelos gentios. E principalmente pelo Efésios.
Ó Pai, nós queremos pedir perdão pelas nossas falhas, nossos pecados, porque às vezes nós pisamos na bola, é verdade. Mas nós queremos pedir misericórdia, porque debaixo da graça estamos. E Jesus é o nosso advogado que possa nos perdoar. Que o Espírito Santo nos dê discernimento do que é certo, para não errar. E ter amor ao coração e ser um missionário, levando palavras do Senhor às pessoas que necessitam. Palavra de fé, de amor, de conforto e de esperança. Porque nós vivemos debaixo da graça. E pela graça nós somos salvos. E queremos a salvação de muitas pessoas. Por isso, Pai, abençoe a tua comunidade, essa igreja, os pastores, a liderança dessa igreja, os membros dessa igreja, as pessoas que não conseguiram vir hoje à noite, Pai, mas que elas possam ser ricamente abençoadas pelo Senhor. E que a vitória seja algo importante na nossa vida e conquistada com a tua bênção. Oramos agradecidos, estamos em o nome de Jesus. Amém e amém, Jesus.